O nosso festival tá muito bom! Você não pode perder, dando continuidade, ela, Eliana Leopoldina, em sua contrapartida da Lei Aldir Blanc, com seus projetos produtivos, reserva da cidadania, quintais produtivos, é isso aí! Vem! Olá, eu sou a professora Daniele Costa, sou oficineira e hoje eu trouxe para vocês aqui um vasinho de barro para a gente agregar arte a ele e decorar a nossa casa, o nosso cantinho, tá? A gente vai precisar de alguns pincéis. Os pincéis são variados tamanhos, pode ser os mais chatinhos, os mais longos, os fininhos, esse aqui chama de rabo de lagartixa, né? Que ele é bem fininho, a gente vai usar ele para fazer os detalhes. A gente pode ter o pincel pata de vaca, que é esse aqui, né? Parece uma patinha de vaca pelo seu formato. E com esses pincéis, a gente vai desenvolver a nossa arte hoje. A ideia primeira, que é o que eu estou trazendo para vocês, é um vasinho que representa bem a nossa cultura, né? Eu escolhi uma pele negra para pintar o vasinho, porém eu não tenho o marrom aqui. O que eu vou fazer? Vou misturar tintas, vou usar o que eu tenho para dar o tom que eu preciso. Aqui eu peguei uma tinta, pode ser uma tinta acrílica, pode ser uma tinta PVA, de qualquer marca, tem várias que você pode encontrar no mercado. Eu peguei uma vermelha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo. E o preto. É bem bacana porque a gente pode dar o tom que a gente desejar. Ela pode ser um pouco mais clara, se você quiser, só colocar um pouquinho de branco, né? E se quiser a pele mais escura, é só tonalizar com o preto, pouquinho, porque o preto ele é uma tinta muito poderosa, ele escurece rápido. E aqui eu acho que dá para ver, né? Eu tenho um tom de um negro mais escuro. Eu quero assim, porque representa bem essa raça forte que a gente tem aqui, que contribui muito para a nossa cultura. Olha só que legal. Eu estou usando uma trincha, é um pincel macio, é uma trincha com as cerdas bem macias. É bacana essa trincha larga, porque a gente pinta bem rapidão. Olha só. Aí a gente gasta até menos tempo para cobrir o vaso todo. E esse vasinho, ele está cru, ele não tem nenhum tratamento nele. Então, ele absorve muito rápido a tinta. Às vezes, quando a gente passa a tinta, os tons não estão bem misturados, faz alguns riscos, né? Apareceu aqui para mim um risco de vermelho, um risco de amarelo, mas não faz mal. É só eu pegar o pincel e ir espalhando na própria peça. Se for necessário, você pode colocar um pouquinho d'água. Eu não coloquei água, porque eu não achei necessário, e porque esse vaso aqui, ele suga muito rápido a tinta. Olha que legal. Você pode pintar o fundo também, né? Aí fica a seu critério. Porque o fundo, como ele vai sujar um pouquinho de terra, pode ser que você não ache interessante. Eu vou deixar o meu sem pintura, tá? Esse aqui, pelo menos. E aqui eu vou pintar as bordinhas. Se você preferir, você pode usar o resto da tinta e pintar a parte de dentro. Porque aí você dá uma impermeabilizada também dentro do vaso. Como ele é um vaso de barro, né? Ele absorve bastante a água e ele pode destacar um pouco a tinta depois. Então, o que a gente faz? A gente pinta dentro para dar essa impermeabilizada e o vaso resistir mais.
Olha que legal. A parte de fora aqui, que eu já estou tocando, está bem seca já. É incrível. E aí, se você preferir, você pode dar mais uma mão de tinta por fora, né, para fechar bastante. Às vezes, a tinta que a gente passa, ela fica uma cor bem bacana, fecha bastante, e não é necessário. Porém, também dependendo da qualidade da tinta que você vai usar, faz-se necessário usar mais uma demão de tinta. Aqui, para mim, está suficiente. Pego a minha trincha, vou colocar num potinho de água, para aqui ir limpando o pincel. É bacana a gente ter em casa, olha, vários recipientes de isopor, de plásticos, potinhos de iogurte, tudo isso serve na hora de pintar. Pronto. Aqui está a cor que eu quero, no tom que eu preciso. E agora eu vou fazer um desenho dos olhos. Eu posso usar tanto um lápis como uma caneta, né, no caso, que pinta. Essa aqui eu tenho uma caneta branca, tem várias marcas que você pode encontrar no mercado. Eu escolhi essa para fazer a primeira linha dos olhos. Quem não tem muita facilidade de desenhar, pode usar o lápis. Você usa o lápis, se você errar, você apaga. E você fazendo linhas mais fininhas, quando você passar o pincel por cima, não vai aparecer. Aqui eu gosto de fazer olhos bem grandes, porque eu gosto de olhos espertos e bem brilhantes. Fica muito bacana na decoração. É um diferencial quando você cuida do seu lugarzinho com amor, traz arte, traz um pouco também da tua história. Eu uso essa caneta branca primeiro para dar todo o fundo dos olhos. Né? Aqui ela facilita, é uma caneta bacana, que facilita a minha pintura. Olha só que legal. Aqui eu vou só dando uma fechadinha. É necessário agitar bastante a caneta para sair a tinta. E aqui, olha, só são risquinhos, né? Está bem riscadinho, está fechado, para que eu possa depois colocar a tinta branca em cima e fechar, fazer um olho bem legal. Às vezes dá uns errozinhos, mas não faz mal, não tem nada. A gente vai lá com a caneta, ó, já corrige, já desci o olho. Eu acho que aqui, ó, o olho ficou bem puxadinho aqui no cantinho, para ela ficar com o olhinho mais penetrante. Não é legal? Pronto. Fechei minha caneta. Se eu quiser usar a mesma caneta, como eu não trouxe o lápis aqui, eu vou usar mesmo para fazer a boca. Quando a gente não tem muita facilidade em desenhar, isso ajuda bastante. Eu vou fazer uma boca menor, para que eu tenha ideia de onde eu vou passar o pincel depois. Olha só. Ok, agora eu vou pegar a minha tinta branca. Como eu falei, pode ser uma tinta PVA, pode ser uma tinta acrílica. Pode ser uma tinta também que você compra em armazém, né? Só que uma tinta, um esmalte sintético à base de água, você pode usar corante. É bem legal para pintar os vasos. Esse pincel que eu estou usando aqui é um pincel chanfrado. Ele é meio cortadinho de lado, ele tem uma ponta. É legal para eu pegar aqui, ó, a pontinha dos olhos e puxar. Facilita bastante na hora da pintura. E aqui, ó, eu dei uma erradinha de novo, não tem nada. Eu pego a pontinha do pincel e puxo aqui. E aqui eu vou fechando. Os tons mais claros, claro que tem mais dificuldade em fechar, né? Então, esse olho aqui, com certeza, vão precisar de umas 3 ou 4 demãos. Se você tiver com a produção boa, quiser fazer vários vasinhos, então você pega alguns para usar, né, para pintar de uma vez só, porque aí você vai adiantando, faz o olho de um, faz o olho do outro, e do outro, quando secar o primeiro, você volta para ele. Ok, fechei aqui minha tinta branca. Olha que legal. Eu posso usar
Paninhos de tecido para secar o meu pincel é importante, ou eu posso usar papel guardanapo, papel toalha, né, para fazer para secar o pincel. Tirar o excesso de água é super importante, senão a gente vai borrar a peça. Para ela, eu escolhi um batom bem vivo, né? Nossa cultura é cheia de muitas cores fortes, vivas, cores marcantes. Isso é o bacana, porque a gente pode trazer muita vida para o espaço. Ó. Peguei aqui o lábio superior da nossa amiguinha. Vou colocar o nome dela de Laura. Eu gosto de colocar nome nas coisas, porque dá identidade, né? Então, Laura é uma amiga minha que tem essas características. Então, eu criei esse vasinho para homenagear ela. E é bem bacana, porque eu tenho algumas Laurinhas na minha casa. A gente traz os amigos também para dentro de casa. Olha quanta coisa a gente pode agregar numa atividade que a gente se propõe com amor. Pronto, aqui eu fiz a boquinha dela. Poxa vida, mas essa boca eu quero mais boca. Quero mais lábio. Eu gosto de dar expressividade para as peças, né? Porque fica uma coisa lúdica, traz, como eu falei, traz mais vida para o ambiente, é bem bacana. Olha que legal. Essa está começando a se formar aqui, essa Laurinha. Bem, essa peça ela vai precisar secar um tempo. Então, eu tenho outra, que está bem adiantada aqui. Cadê ela? Pronto. Já tenho aqui as camadas que eu preciso. Vou dar uma molhada do meu pincel. As camadas que eu preciso ir sequinhas, né? Já para eu adiantar. Nos olhos, eu vou escolher uma Laurinha com um tom verde nos olhos, né? A mistura de raça é muito bonita. E aí a gente pode ver que ninguém é igual a ninguém. Que cada um tem sua característica. E às vezes a gente vê uma pessoa negra, com os olhos verdes, bonitos, né? Às vezes um olho castanho mais clarinho. Eu gosto muito de fazer elas com os olhos castanhos claros. Aí eu uso essa cor aqui, ó, o ocre. Ela é bem legal também para fazer uns olhos bem vivos, castanhos clarinhos. Eu misturei o meu verde. Eu não coloquei o verde puro. Eu coloquei um verde mais clarinho e um verde mais escuro. E na tampa mesmo eu dei uma misturada. Se você não quiser misturar na tampa, olha, tem esses bastidorzinhos aqui que a gente pode usar, que a gente pode misturar vários tons de tintas para o momento da pintura. Como é pouquinha coisa, eu coloquei na própria tampinha. E aqui eu vou desenhar, olha, os olhos dela. São olhos grandes e bem vivos. A parte externa, que é o que vai dar a cor dos olhos. Pronto, aqui está o verde. Vou lavar meu pincel bastante, dou uma chacoalhada lá dentro, para sair bastante a tinta, para não estar manchando. Aqui eu tiro o excesso de água para não borrar a peça. Se por acaso a tua peça borrar, você pode ir com ela para debaixo da torneira. Corre, abre a torneira, tem que ser rápido, tá, minha gente? Corre, abre a torneira, e aí você pode lavar a sua peça e pintar novamente. Às vezes eu também uso, olha, um borrifadorzinho, deixo sempre perto um borrifador com água, porque a gente espirra na peça, passa o pincel, o papelzinho aqui, e a gente pode tirar, tá? Excesso, borrado. Então, é bom sempre ter em caso de emergência. Bem, aqui, para a boca, eu vou pegar agora o tom vermelho, a cor vermelha. Esse aqui é um vermelho Roma, ele não é aquele vermelho sangue mais aberto. Eu vou pegar aqui na boca dela e vou fazer alguns tracinhos, porque a boca da gente não é chapada, né?
Existem alguns desenhos que a gente pode sim fazer, algumas ilustrações que se faz com a boca, com as partes assim mais chapadas, de uma cor só, com cores mais sólidas. Mas eu gosto de dar uma misturada. Eu pego um pouco mais de rosa e misturo aqui também para a cor vermelha não ficar tão destacada, né? Assim são nossas cores, procurando aqui uma harmonia, para que ela tenha mais vida. Aqui eu só preciso secar, tirar o excesso, porque eu vou pegar a mesma cor que eu estou usando aqui, só que eu quero mais isolado o vermelho, para fazer um contorno. Lábio superior, pego a pontinha aqui, ó, pontinha da boca, passo aqui até finalizar. É legal, às vezes, a gente até segura um pouco a respiração, para poder passar o pincel, né? Bem, funciona, comigo funciona. Seguro um pouquinho aqui, ó, e apoio com o dedo mínimo. E aqui, devagarzinho, eu vou passando uma linha com segurança, de um canto para o outro. É treino, tá, minha gente? Às vezes a gente tem bastante desembaraço com as pinceladas, com os dedos, com as mãos. Mas, por outro lado, muitas pessoas precisam treinar bastante. Até eu preciso, porque a gente sempre vai aperfeiçoando. O bacana de pintar é que a gente não precisa ter medo. A gente precisa se lançar para as cores, para as tintas. Todo mundo tem sua arte. Aqui é uma sugestão que eu trago para vocês, para poder contribuir um pouquinho com o cantinho de vocês. Mas vocês podem também desenvolver sua própria arte. É muito bacana. Porque quando a gente está envolvido com a arte, a gente está envolvido, acho que, com o nosso coração, né? Aqui dentro. É muito legal. Olha só, fiz os olhos. O verdinho ainda está secando, não veio mais avançada, uma pecinha mais avançada, mas não tem nada. Eu vou pegar o preto e vou fazer o contorno dos olhos. Existem canetas que você também pode usar para fazer o contorno dos olhos. Porém, eu gosto muito de fazer com tinta porque a cor é mais viva, principalmente se você usa uma tinta brilhante. Você tanto pode usar uma tinta brilhante na tua peça, como uma tinta fosca. Fica a seu critério. Se você usar tudo fosco, no final você pode passar um verniz, para ficar toda brilhante e mais protegida. Se você usar tinta brilhante, ela não vai precisar usar verniz, porque a tinta ela já vem um verniz, né? Por isso tem esse brilho. Pego a pontinha do meu pincel de rabo de lagartixa. A tinta, você precisa ter uma diluição que a tinta ela escorregue, né? Deslize o pincel, sem escorregar a tinta, mas que esse pincel tenha um deslizamento suave. Então, eu venho aqui com o meu cantinho, com o pincel de rabo de lagartixa. Segura a respiração. É importante. Somente quando as linhas são longas. Ah, que legal! Consegui fazer uma linha bem bacana. Tá vendo que dá certo? Segurar a respiração. É o segredo. Pronto, consegui fechar aqui esse olho. Vou fechar o outro olho. Vou pegar do outro lado, na outra pontinha. Às vezes eu não consigo até o final, não tem nada. Eu pego da outra pontinha para finalizar, para finalizar na outra parte que eu não consegui até o final. Assim, quando as linhas se juntam, elas ficam mais ou menos na mesma espessura, dá mais certo. Pronto, aqui, olha. Vou pegar de novo nessa pontinha, respira. Olha só, uma dica é que a gente não se preocupe tanto. Um bom acabamento é bacana, mas a gente tem que entender que é uma peça feita à mão, né? O que importa é o resultado final. Pode ser que venha uma falhinha ou outra, mas quem quer perfeição quando a gente tem amor na peça que a gente faz? Não é verdade? Pronto.
Aqui, ó, fica um pedacinho de branco fora, não tem nada. O delineador dela vai ficar um pouquinho mais grossinho. Pronto, não tem nada. Ajeitei, engrossei aqui, ó. Parece uma mulher se maquiando, né? Às vezes o delineador a gente passa, fica fininho, a gente vai engrossando. Às vezes dá certo. Pronto, aqui tá, ó. Agora eu vou fazer os cílios. Puxa aqui, ó, de uma vez, tá? E cuidado para não prolongar bastante. É curtinho. É leve, a pincelada leve e curtinha. Arqueando assim para cima. E aí fica a seu critério de quantos cílios você quer fazer. Eu vou fazer aqui 5. Ó, os olhos dela já vão ficando abertões. Mais abertos, mais vivos. A gente vai dando cada pincelada que a gente dá mais vida para a peça. Que bacana. Bem, o verdinho do miolo já está sequinho. Eu posso passar outra camada, sim. Mas hoje eu vou deixar só em uma camada, tá bom? Agora eu vou pegar o preto, eu fechei e agora vou ter que abrir. O preto de novo, vamos lá. Para fazer as pupilas dos olhos dela. Então aqui, ó, fechei, aqui, passei o preto no centro. Fechei. Aqui de novo. Aqui também. Olha que linda que ela tá ficando. Ok. Lavei o pincel. É super importante lavar sempre os pincéis, principalmente esses que são fininhos. Lava, já seca e deixa fora do teu recipiente com água, porque senão eles vão ficar tortos. Eu separei, olha só, esse pedacinho de pano, bem amarelo, bem vivo, para fazer o turbante. Ela vai ter um turbante, sim. Devagar, para não borrar aqui o rostinho dela, que foi recém-pintado. Para vocês terem ideia do tamanho, que eu realmente não sei ao certo, olha só. Mais de 1 metro de turbante, de faixa. Acredito que 1,5 metro de faixa. Eu vou no meio da faixa, dobro, vou dar um nó. É legal quando fica essa pontinha para cima. Olha, que legal. Aqui atrás, cuidado para deixar as extremidades da tua faixa para dentro, tá? Porque no caso dessa faixa eu não passei costura, não precisa. Se você assim quiser, tudo bem. Passa uma costurinha nela, mas aqui, ó, ela já fica. Ups. Como esse vaso, ele é arredondado, às vezes ele corre um pouco. Mas, normalmente, a cerâmica, né, ele segura bastante. É facinho de segurar essa faixa. É só ir apertando devagarzinho, ir ajustando, e apertando. Pronto, corto as pontinhas que estão passando aqui, que estão excedendo. A pontinha eu vou passar por baixo do turbante. A outra ponta também, quer dizer, eu vou passar por cima aqui, né? Porque eu vou acompanhar o nó, aqui saiu. Eita. Tá aqui um pouquinho mais para baixo, para ela segurar melhor. Porque por ser mais aboloadozinho, ele escapa. Pronto. A ponta da tesoura pode ajudar a colocar o turbante para dentro. Você pode usar a pontinha da tesoura
e colocar, e enfiando assim, ó, escondendo essas pontinhas que não precisa, cortando as linhas que vão sobressaindo aqui. Pronto, olha que linda. Só que o preto, eu posso ainda fazer mais um detalhe. Aqui. Só pegar aqui, ó, um pouquinho do branco e fazer um brilho no olho. Olha que diferença faz esse brilhinho no olho. A tinta preta aqui ainda não está muito seca, ele manchou um pouquinho, mas ó, já consertei. E o que a gente vai fazer? A gente da Reserva da Cidadania, como trabalha com os quintais produtivos, nada mais justo do que plantar ervas. Lá a gente tem agricultura familiar, a gente incentiva as famílias a plantarem seus quintais para que possam, inclusive, ter uma renda extra. Isso é muito legal. Ajuda o planeta, né? Aumenta, fortalece o comércio da região e ajuda o planeta. Porque quando a gente tem mais consciência sobre a terra e suas plantas, a gente vai trazendo... o que a gente pode fazer? Esqueci de dizer para vocês. Esse pedacinho de tecido que não vai usar, a gente coloca no fundo do vaso para que a terra não escorra quando você aguar. Tá? Então, ele vai fazer esse trabalho de não deixar a tua terra ir-se embora e nem manchar teu móvel, prateleira. Né? Aqui a gente vai botar uma terra preparada. Terrinha preta preparada para abrigar o alecrim. O alecrim é uma plantinha muito incrível. Ela tanto serve para a gente cuidar da nossa circulação. Deixa eu levantar aqui. O alecrim, ele cuida da nossa circulação. Ele é muito bom para artrite também, para as articulações, inflamações. E o alecrim, como já diz o nome, né, traz alegria. Ele traz alegria, ele limpa o ambiente. Imagina se todo mundo tivesse um pezinho de alecrim dentro de casa, na varanda ou no quintal. Olha que legal. É super fácil. Super fácil. As mudinhas de alecrim são super baratinhas. Eles gostam muito de vento. Tá? Eles precisam de um espaço. Eles não gostam de muita planta perto dele, não. Porque eles gostam de espaço, gostam de vento. O alecrim, eles gostam de sol. Toda plantinha precisa de um pouquinho de sol. O alecrim é uma erva que gosta de viver no sol. Olha que legal. Limpar aqui nossa laurinha. E é isso, minha gente. Os quintais produtivos estão aqui trazendo para vocês essa coisa bacana de cuidar da terra, de ter uma agricultura familiar que gera renda e bem-estar para as pessoas. Olha que linda. Em qualquer cantinho você coloca uma laurinha dessa, com certeza teu lugar vai ficar diferente, né? Eita, meu povo, que esse festival, ele não para de tanta atração bacana para vocês. Vocês aí de casa estão se divertindo por demais, não é? E agora, em sua contrapartida da Lei Aldir Blanc, vem ele aí, ó, o Wildenson Modesto, com a oficina de capoeira, dança afro e maculelê. Eita, dança afro, é? Ai, ai, que festival tá bom demais! Olá, elá, elá, 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 olá, elá, elá,
praticada por marginal. Muito tempo se passou, você não se cuidou. Capoeira eu pratiquei, hoje eu já me formei. Olhando pra você, não posso me conter. Só consigo apenas sentir muita pena. Olha como Deus é bom, confortou meu coração. Minha vida é brincadeira, me fez um capoeira. E agora eu só posso me orgulhar e não me canso de cantar. Olá, ela, ilá, 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 olá, ela, ilá. Ei, olha como Deus é bom, confortou meu coração. Minha vida é brincadeira, me fez um capoeira. E agora eu só posso me orgulhar e não me canso de cantar. Olá, ela, ilá, 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 olá, ela, ilá. Paranaê, Paranaê, Paraná. E Paranaê, Paranaê, Paraná. Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná. É mentira de Pinóquio, Paraná, isso não me aconteceu, Paraná. Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, 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 e, lá, e. Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, 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 e, lá, e. Oh, lá, e, lá, e, lá, 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 e, lá, e, lá. Oh, lá, e, lá, e, lá, 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 e, lá, e, lá. Oh, lá, e, lá, e, lá. Aqui é minha casa, é minha varanda, é meu dendê. Aqui é minha casa, é minha varanda, é meu dendê. Aqui é minha casa, é minha varanda, é meu dendê. E meu chapéu de palha, ai, ai, minha massapê. Se não sabe a minha história, entra que eu vou te contar. Pra conquistar minha varanda, não foi fácil, camarada. Aqui é minha casa, minha varanda, é meu dendê. Aqui é minha casa, minha varanda, é meu dendê. Vou-me embora, Paraná, como já disse que vou, Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou, Paraná. O Jesus dos navegantes, Paraná, que navega pelo mar, Paraná. Segura na palma. E Paranaê, Paranaê, Paraná. Paraná, Paranauê, Paraná, Paraná, Paranaê, Paraná. Segura.
Fecha a conta e passa a régua.